Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Cosme Oliveira. Este é o terceiro vídeo de uma série para compartilhar com vocês minha experiência com Deus na luta contra o câncer. Neste vídeo, estarei falando sobre o tópico Os Sintomas, parte 2, como tudo começou e o tempo que aguardei para procurar o médico. O meu objetivo com estes vídeos é exaltar o nome do Senhor Jesus e ajudar ao próximo. Ajudar a você a identificar a doença e evitar a automedicação. E lembre-se que o quanto antes for identificado a doença, maiores são as chances de cura. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas 16:8, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam. Talvez na sua versão está alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Não tem nenhum problema, é o mesmo sentido da palavra. Queridos, durante todo o meu testemunho, vamos perceber este cuidado, este amor, a misericórdia e a importância de caminhar com Deus. Deus nos ama, mesmo sem merecermos. Não importa o tamanho da adversidade que estamos enfrentando, estamos em uma escola e como alunos, precisamos compreender que as provações fazem parte do plano de Deus para promover em nós a maturidade cristã. Eu gostei muito de um artigo que me enviaram nesse período de provações e eu tirei muito proveito. É um artigo do Richard Dawkins. E ele faz uma pergunta no início do seu artigo, depois ele mesmo responde, e eu preciso compartilhar isso com você, porque eu fui muito abençoado. Olha que pergunta, o que todo crente precisa, mas não quer, tem, mas não sabe o que fazer com elas. A pergunta é essa, e a resposta é provações. Não as queremos, mas as temos. Quando as temos, não sabemos o que fazer com elas. E embora elas sejam sempre individualizadas, todas envolvem a mesma questão subjacente: confiar na palavra de Deus e viver por ela. Que coisa linda! Concordo plenamente com o Richard. Confiar na palavra de Deus, aleluia! E viver por ela. É o que nós temos que fazer. O livro de Tiago tem muito a dizer sobre passarmos por provações e confiarmos na palavra. Ele foi escrito pelo meu irmão de Jesus, que era o líder espiritual da igreja em Jerusalém. Ele estava escrevendo aos milhares de crentes judeus que foram forçados a fugir de Jerusalém devido à intensa perseguição que vivia. Essas pessoas haviam perdido seus empregos, suas casas e seus bens. E em alguns casos haviam também perdido sua família e seus amigos. A vida para elas, queridos, estava extremamente difícil e Tiago escreveu justamente para encorajá-las, confortá-las e ajudá-las a direcionarem os seus caminhos. Olha que interessante. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Em um outro artigo que recebi, achei a coisa mais linda.
Em um dos artigos do pastor Evaldo Alencar de Lima, ele disse algo interessante, que até o presente momento ainda não chegou a ele nenhum irmão pulando de contentamento e em brados de alegria, confessando: pastor, estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações. Imagine alguém chegando a você e dizendo: à medida que os meus problemas aumentam, a minha alegria transborda. Fiquei impressionado com o que disse o pastor Evaldo Alencar de Lima. Deus falou muito ao meu coração através desse artigo. Talvez ficássemos assustados, acharíamos estranho, por uma razão muito simples: não estamos observando nem obedecendo o imperativo do tende, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Tiago 1:2. A tendência nossa é pular sim, mas de contentamento quando recebemos bênçãos e entendemos por bênçãos tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter, de possuir, além do que proporciona bem-estar, prazer. E as bênçãos de Deus, amados, nas nossas vidas, inclui tanto aquelas que produzem prazer, como aquelas que causam dor. É interessante isso, quando Paulo recebeu o espinho na carne, este lhe causava dor e sofrimento, mas eram bênçãos de Deus na vida do apóstolo. Sem a bênção do espinho, ele poderia se desobedecer, se exaltar e, consequentemente, envergonhar o evangelho. O desafio de encarar com alegria as provações foi vivenciado por alguns personagens da Bíblia e precisa ser de igual modo para conosco. Impressionante. E para agirmos assim, precisamos da sabedoria de Deus. Tiago também diz isso, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada concedida. Alguns de nós, queridos, estamos enfrentando o desemprego, problemas familiares, questões de saúde, ou até mesmo lutas relacionadas ao futuro de Deus para nós. Há pouco tempo recebi a visita de um amigo muito especial e por conta disso ele teve até depressão. Em todos esses casos, precisamos da sabedoria de Deus. Devemos nos perguntar: como estou reagindo a esta situação? Qual é o caminho de Deus? Qual é o plano de Deus para mim nas circunstâncias que eu estou enfrentando? Eu concordo plenamente. Enfrentar provações requer persistência e paciência. Que possamos confiar em Deus no nosso dia a dia e que aguardemos que Ele faça com que as coisas aconteçam. E lembrar de que no final, aleluia, Jesus prometeu uma coroa da vida àqueles que o amam em meio às suas provações e que as suportam confiando em sua palavra. Tiago 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que coisa linda. E eu gostei muito do que o Richard diz, concluindo seu artigo. Achei maravilhoso o que ele falou. Ele disse: não sei o que você pensa, mas eu quero crescer. Ainda estou trabalhando nisso. Quero me apresentar diante de Jesus e ouvi-lo dizer: você cresceu bem. Levou bastante tempo, mas você cresceu. Muito bem, servo bom e fiel. Quando esta vida terminar, nossas lutas terão valido a pena.
Aleluias! Concordo plenamente com o que o Richard Demos disse ao concluir o seu artigo. Fui muito abençoado. E confiante de que nós temos uma coroa prometida e precisamos ser fiéis e confiar na palavra até o final. Vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, eu tinha prometido colocar o fogo da congregação mariana antes do casamento, assumi o meu compromisso na congregação para priorizar o reino de Deus, mas também já assumi que fui teimoso, já falei sobre a prioridade de reino, que é outra coisa. Se for necessário, veja o vídeo anterior. E o que eu quero que vocês percebam é que eu não estava conseguindo abrir mão dos meus compromissos. Não façam isso, mas Deus cuidou de mim o tempo todo e tem cuidado de você, mesmo diante das nossas teimosias. Para que vocês entendam, eu reconheço, somos assim. Nem sempre estas decisões são fáceis, até porque eu levei a proposta para a PIB através do irmão Jorginho Santiago, como tesoureiro. Deus usou a sua vida juntamente com o Ministério de Finanças. A PIB doou todo este fogo completo e eu fiquei muito feliz. E mais feliz ainda quando eles me disseram que talvez iriam assentar o fogo no local. E diante do meu cansaço, sem explicação, que eu já estava sentindo, era o que eu mais queria. Mas como eu percebi que faltava 3 dias para o casamento e eles não tinham conseguido, os irmãos estavam bastante ocupados, era aniversário da PIB, os irmãos Del e Dinho, responsáveis por esta área, não tiveram tempo. Claro que houve compreensão da minha parte. Deus já havia providenciado todo o material, eu entendi que Deus queria que eu realizasse aquela obra. E eu fui lá, assumi o meu papel. Foi a minha interpretação. Mesmo sabendo que estava sendo imprudente, mas Deus teve misericórdia, aleluia. Caso contrário, queridos, teria que tirar todo o material de lá. Seria muito ruim, então eu fui, e Deus levantou o irmão por nome Zeques Neto, está no lugar de neto da irmã Gelsa, que também entendia do assunto, entre outros irmãos que estavam lá, mas com todas estas ajudas eu sentia um cansaço, que por mais que eu tentasse esconder, era notório, todos percebiam, e se eu deixasse para depois, eu perderia aquela ajuda, porque Zé foi embora 2 dias depois. Não tenho dúvidas, Deus providenciou tudo que era necessário para realizar a sua obra. Deus providenciou tudo. O que eu não teria nenhuma dificuldade de compreensão por parte dos irmãos da Mariana, nem do próprio Deus. É uma obra voluntária que deve ser prioridade em nossas vidas, por se tratar do reino de Deus, mas caso eu não pudesse realizar, Deus e eles me entenderiam. Sempre foram muito compreensíveis com todos nós. E Deus nem recebe quando se trata de sacrifício de touro. Falei sobre isso no vídeo anterior, mas eu não ficaria bem. A PIB doou, estava tudo dentro da congregação, 3 dias para o casamento. Eles tinham levado através do irmão Nino das Casas Ferreiras, mesmo diante dos sintomas, não deveria. Mas me dispus a ir e assumo a minha teima. Eu não quero aqui ser má exemplo para vocês. Minha voz também embolava um pouco. Foi para mim, sem dúvida, um dos piores sintomas. Foi o embolar da minha voz. Para mim, que sempre fui muito participativo em tudo, muito falador, e de repente, perdendo a minha voz, não foi fácil. Me lembro de um momento que o irmão Valdir Santos, fotógrafo, já estava lá para a festa, e quando conversou comigo e eu respondi, ele não compreendeu nada. Porque realmente eu falei muito embolado, e ele me perguntou,
uma coisa baseado no nosso grau de amizade, que é muito bom, e ele disse: Cosme, tu bebeu, foi? Tu falou tudo embolado, parece que está bêbado. Que constrangimento, meu irmão. Ah, rapaz, não prestou. Eu olhei para os lados, envergonhado, e ainda bem que o meu futuro genro e a minha filha foram os únicos que ouviram. E eu fiquei bravo com o Valdir, disse umas boas, disse que não aceitava esse tipo de brincadeira, preocupado com o meu testemunho. Os irmãos da Mariana poderiam ouvir e precisamos saber o lugar certo, o momento certo para aquele tipo de brincadeira. Mas para a glória de Deus, nos divertimos depois com tudo isso. Até porque tudo aquilo que estava acontecendo, achamos que era só mesmo um cansaço, e tudo isso foi chamando a minha atenção. Ainda mais agora, eu entendo. Deus usa até mesmo uma brincadeira desagradável para abençoar os seus. E o casamento aconteceu, e eu estava ali, realizado, com a igreja linda. Os irmãos merecem, o reino de Deus merece. Também fui convidado para orar naquele lugar pelo pastor Eleondes, o celebrante, homem de Deus. E Deus, misericordioso como é, me permitiu orar ali, porque já estava faltando palavras, concentração, alguns esquecimentos. E quando eu era convidado para orar ao Senhor em público, era horrível. Ficava nervoso, tremia muito, e nas minhas orações em família também. Eu travava, irmãos. Não conseguia falar com Deus. No domingo, um dia após o casamento, logo pela manhã, tivemos um café com todos que ali ficaram, a maioria familiares, e logo após, fomos todos para a casa do casal, fizemos um culto de gratidão ao Senhor. Foi um momento lindo, muito especial, e Deus me deu a graça de pregar ali, com todas as dificuldades que eu já estava enfrentando. Como Deus é bom. E aí, sem dúvidas, já retornei com alguns sintomas a mais, principalmente a mão, não conseguia mais escrever com perfeição. As notas de clientes que eu fazia diariamente tinha dificuldades em lembrar as letras. O uso do computador também não era possível, eu não reconhecia as letras, demorava muito para saber onde elas estavam localizadas. O mouse eu não conseguia movimentar, ou até mesmo compreender por que eu estava ali diante do computador. No Natal de 2018, estive com a família de Tainá, em Saquaíra, namorada do meu filho, minha futura nora, se Deus permitir. E essa menina é uma lindeza, uma verdadeira fofura. Beijos para toda a família, que eu amo muito. É interessante que dirigi normalmente para a glória de Deus, e também fui convidado para orar ali. E vivi esta situação novamente. Foi muito constrangedor. Mas até então, só os meus familiares percebiam. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção, que neste momento, segunda quinzena de dezembro, eu já senti alguns sintomas a mais, e o que eu quero que vocês percebam é que eu não estava conseguindo abrir mão dos meus compromissos, inclusive passeios mais que merecidos. Mas, por favor, não façam isso. E procurar ajuda médica, independentemente de sua especialização. Lembra? Foi o conselho que recebi da minha esposa. Mas até então eu estava sendo teimoso. E o máximo que eu fiz em 28/12/2018, mesmo sem pedido médico, foi um hemograma completo para já levar para o mesmo. E continuei tentando fazer o papel dos médicos, me autoanalisando, para a partir daí decidir em qual médico eu deveria ir. Errado. Não consegui abrir mão dos compromissos, sejam eles espirituais ou seculares, e ficar adiando sua ida ao médico. Não é legal. Eu assumo o meu erro. Eu assumo o meu erro. Muito obrigado a todos pela atenção. Aguardem o próximo vídeo, que eu estarei falando ainda sobre os sintomas parte 3 e o tempo que eu aguardei para procurar o médico. Se você tem interesse, se inscreve no canal,
ativa o sininho e clica em gostei para ficar recebendo os próximos vídeos. E, por favor, compartilhe com seus amigos. Deus vos abençoe. Abraços a todos.